Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é César. Você já leu essa passagem nas Escrituras? Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando ali, eles habitam ali. E o último atos desse homem são piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então está aqui, gente. Esses versículos, eles são muito usados no meio da tradição religiosa e, infelizmente, né, o intuito da tradição religiosa, ao recorrer a esses versículos, o intuito é colocar medo no imaginário das pessoas, né? Então, o que acontece? Os líderes religiosos, eles criam um filme de terror na mente das pessoas, quando eles citam isso aqui. Só que, primeiro, eu li Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45. Eu li isso aqui fora de contexto. E, ou seja, lendo fora de contexto, eu posso formular o entendimento que eu quiser na mente das pessoas. Então, primeiro, para quem que Jesus está dizendo isso aqui? Quem é o público-alvo de Jesus? Uma vez que Jesus é o emissor dessa fala, a quem Jesus estaria se dirigindo? Olha lá, vamos ver os versículos que estão anteriores a estes. No versículo 38, veja o que os escribas e os fariseus dizem a Jesus. Então alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão o de Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração. Qual geração? A mesma geração que pediu um sinal a ele. Ele está falando da mesma geração. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração. Qual geração? A mesma geração que pediu um sinal a ele. E a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, ou seja, o contexto é Jesus denunciando aquela geração. Era uma geração má e adúltera, né? Não foi isso que ele disse? E aí agora, finalmente, ele faz uma analogia, né? Isso aqui é uma abstração. Podemos dizer que é uma parábola, né? Acerca do espírito imundo. Então, lendo essa parábola, né? Essa comparação, né? Essa analogia do espírito, né? Essa abstração, esse espírito imundo não se trata de um diabo ou de um demônio que sai do corpo de um homem e volta, né? Até porque isso aqui é uma parábola. Então, qual é o intuito, qual é o objetivo de Jesus
ao fazer essa comparação. O objetivo de Jesus é, por meio dessa analogia, ele queria mostrar o nível de maldade daquela geração. Então, esse homem imundo, né, que carrega 7 espíritos imundos, representa o nível de maldade daquela geração. Tanto é que, olha o final. Depois que ele fala, né? Olha o que ele diz no final. Assim acontecerá também a esta geração má. Ou seja, qual geração má? A geração que pediu um sinal a ele. Então, ou seja, esse homem aqui que carrega os espíritos imundos em um nível de maldade tão acentuado, em um nível de imundice mais acentuado do que o primeiro, esse homem representa o quê? O nível de maldade dessa geração. Olha só, eu vou mostrar em Mateus 23 para você ver o peso que estava sobre aquela geração. Veja só. Mateus 23, 34. Veja. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis, e a outro crucificareis, e açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós, ou seja, sobre aquela geração, né, todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração, ou seja, aquela mesma geração má e adúltera que pediu um sinal a ele. Então você vê o peso que estava sobre aquela geração. Olha, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, veja, nem existia a nação de Israel ainda. E você vê que aquela geração, ela seria culpada pelo sangue de todos, né? Desde o sangue de Abel até Zacarias. E sobre aquela geração, então, haveria de acontecer o juízo. Bem, então está aí, gente. Então aquela analogia do espírito que sai e anda por lugares áridos e volta e encontra a casa adornada e avarrida e convida outros 7 e o estado daquela pessoa se torna pior, aquilo ali não deve ser encarado como sendo algo literal, gente. Aquilo ali é apenas uma abstração. Jesus, por meio daquela abstração, ele estava querendo mostrar o nível de maldade que estava tão acentuado daquela geração. Aquele homem carregado com espíritos imundos, em seu nível de maldade acentuado, então aquele homem que tinha aquele monte de espírito, era o retrato daquela geração má e adúltera. Aquela geração que estava marcada a sofrer a penalidade do juízo. Haja visto que desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, iria recair sobre aquela geração, porque aquela geração foi considerada a pior geração de todas. A geração que carregou o sangue de todos, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Então, quando Jesus ele faz aquela analogia do Espírito, e aí quando ele diz que o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, você vê que no final ele diz, assim será a esta geração má e adúltera. Ou seja, aquela geração má e adúltera era representada por aquele homem carregado de 7 espíritos malignos. Tá certo? Então, quando o teu líder religioso usar isso aí para colocar medo na tua mente, não fique com medo. Isso aqui não tem nada a ver com coisa espiritual, com um demônio que sai e anda passeando por aí. Nada disso. Isso aqui foi apenas uma parábola que Jesus ele queria expor o nível de maldade daquela geração. Tá certo? Vou ficando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe. Um forte abraço. Tchau, tchau.